Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Primeiro João, capítulo 2, versículo 1. Acharam? Vamos ler? Está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir muito e glorificar a Deus. Vamos aplaudir e glorificar e dizer: santo, santo, santo é o seu nome. Glória, glória, glória ao seu nome. Mas diga bem alto, igreja. Isso, glorifica a Deus. Senhor, envia a tua palavra agora. Fala a cada vida, fala a cada pessoa neste lugar. Fala através do rádio. Confirme a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. A igreja pode sentar. Quem quiser pega caneta e papel, porque o que eu vou te passar agora vai ser muito rápido, mas é muito importante que você saiba disso. As leis do tribunal de Deus são mais duras, mais rigorosas e mais severas do que o tribunal dos homens. Eu vou te dar um exemplo. Veja comigo em São Mateus capítulo 5, versículo 21, o que Jesus disse. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Preste atenção agora. Todo mundo pensa que pecado é só matar, que o pecado mais grave é matar alguém. Jesus está dizendo que estes outros pecados aqui estão no tribunal de Deus no mesmo nível de um homicídio, de um assassinato. É horrível a gente ler uma notícia de que um assaltante matou um pai de família na frente das filhas, como acontece constantemente em São Paulo. E a gente repudia essa violência gratuita. Mas Jesus está dizendo que no tribunal de Deus, coisas que a humanidade faz diariamente são tão graves quanto matar uma pessoa. Eu vou reler o versículo 22. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Você não pode ter raiva das pessoas sem motivo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. O que é raca? Raca quer dizer inútil. Vira e mexe, um xinga o outro: você é um inútil, você não vale nada. Raca. Veja, qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aquele cara é um louco. Ah, você é um louco, você é uma louca. Você já falou isso várias vezes, não falou? Este pecado é tão grave quanto matar uma pessoa. Eu quero mostrar para você que coisas simples que as pessoas fazem no dia a dia estão mandando-as para o inferno. Por exemplo, veja comigo a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em
condenação. Nós temos o costume de jurar por qualquer motivo. Quando eu digo nós, o povo brasileiro, juro por Deus, juro pelo meu pai, juro pelos meus filhos, juro pela minha mãe. Isso que os brasileiros fazem direto é um pecado gravíssimo que a Bíblia condena e que manda a pessoa para o inferno, que condena a pessoa. Além de haver esse rigor no tribunal de Deus para julgar os delitos, os crimes, os pecados, existe uma outra agravante na lei de Deus. É que as pessoas vão ser condenadas por aquilo que elas dizem. Leia comigo Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Por exemplo, a pessoa está cometendo um pecado, ela tem o costume de pegar escondida o que é dos outros. Se ninguém estiver olhando, ela pega. E quando está numa rodinha de pessoas, ninguém sabe que ela tem esse costume de pegar o que não é seu. Aí ela está numa rodinha de pessoas e sai lá uma conversa, um bate-papo, criticando as pessoas que pegam o que é dos outros. E ela que faz isso, ela diz, na minha opinião, deveria colocar tudo na parede e fuzilar. Ela está fazendo aquele pecado e está emitindo um juízo sobre aquele pecado, achando que ninguém sabe o que ela faz. Então ela fala o que ela acha, mas ela mesma está se condenando. Por aquilo que a pessoa fala, ela ou vai ser absolvida, ou ela vai ser condenada, e é assim que funciona no tribunal de Deus. Agora a palavra de Deus ainda declara o seguinte, eu quero que você confira comigo lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Declara que todos nós, veja só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, a Bíblia declara. Ora, quer dizer que está todo mundo como réu, está todo mundo como condenado, porque qualquer pecado já condena a pessoa para o inferno. Qualquer pecado. E não adianta a pessoa falar, eu não tenho pecado, eu sou bom trabalhador, eu sou bom filho, sou bom marido, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa direita, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não minto, eu não tenho pecado. A Bíblia não diz isso. Veja 1 São João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer que não existe uma só pessoa que esteja livre do tribunal de Deus, onde a lei é aplicada com rigor, o juiz é severo, ele não vai pela cara de coitadinho da pessoa, ele não fica com pena nem do pobre e nem também condena o rico, ele julga com justiça. O justo juiz, ele não se impressiona com a figura do réu. Uma vez eu estava conversando com um amigo, encontrei com ele numa segunda-feira. Falei, rapaz, olhei assim para ele, para a aparência dele, sempre tinha visto ele bem vestido, bem barbeado, sempre tinha visto ele bem limpinho, sapato brilhando. Olhei para ele, ele estava mal vestido, barba por fazer, cabelo tudo sujo, despenteado, uma camisa velha, suja, pequena para ele, com os botões tudo esgarçado. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você está péssimo. O que aconteceu com você? Falei, não, pastor, isso é um disfarce. É que hoje eu vou ter uma audiência no tribunal, eu vou vestido desse jeito para o juiz ficar com pena de mim. Tem gente que na hora que vai para a audiência, coloca a pior roupa que tem, o pior sapato que tem, para o juiz ficar com pena. E o juiz pode até se compadecer pela aparência da pessoa. Mas no tribunal de Deus,
Deus não se impressiona com esses truques. Deus, ele não olha para a velhinha e fala, coitadinha, é uma velhinha, tadinha. Não. Deus não olha para o adolescente de 16, 17 anos e fala, coitadinha, é tão inocente. Deus não vai nessa, não. Deus, ele olha profundamente a pessoa e ele vê o que a pessoa é realmente. Então é por isso que ele julga com justiça. E veja o que disse o Senhor Jesus. Você que está achando que Jesus é muito bonzinho, veja o que disse o Senhor Jesus em São Mateus capítulo 23, versículo 33. Leia. Eu faço questão que você leia. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Leia São Mateus capítulo 23, versículo 33. Olha o que Jesus diz. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Você viu que a coisa é grave? Você está chamando os outros de louco, inútil, incompetente. Você está jurando toda hora. Juro por Deus, juro pela minha vida, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu pai. Juro pela minha vida. Juro por tudo que é mais sagrado. Você já está condenado. Raça de víboras, disse Jesus. Serpentes. Comparou o pecador com a pior criatura que existe na Bíblia. Comparou a pessoa com o próprio diabo, a serpente original. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Hein, amados? Já que todo mundo pecou, já que não há ninguém que não comete pecado, como que alguém pode escapar da condenação do inferno? Nós vamos ver isso agora na palavra de Deus. Nós vamos pegar o exemplo de um homem que foi um grande pecador e de um outro que pecou menos do que ele. Eu vou falar agora de Saul, o rei Saul, e vou falar de Davi, o rei Davi. Saul, você sabe como ele terminou sua vida. Em desgraça, se matou com uma lança. Deus não teve misericórdia de Saul. Mas Saul não cometeu a metade dos pecados de Davi. E no entanto, Davi, Deus usou de tanta misericórdia com ele. Davi foi privilegiado, Deus abençoou demais o Davi, Deus ajudou muito o Davi, mas o Davi pecou mais do que Saul, muito, muito mais. Mas Saul para nós é um exemplo de uma pessoa ruim, derrotada, uma pessoa má, uma pessoa que foi condenada, foi para o inferno, se matou. E Davi não, todo mundo sabe que Davi é salvo, Jesus é filho de Davi. Quantos creem que Davi é salvo? Levante a mão. Quantos creem que Davi é salvo? Eu também creio. Eu sei que Davi é salvo. Mas como? Se Davi pecou mais do que Saul, como que Davi pode ter sido salvo? Então vamos ver agora como que a pessoa faz, o pecador condenado, como que ele faz para escapar da condenação do inferno. E vamos ver o exemplo de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Davi estava conversando com Saul. Saul queria matá-lo, Saul perseguia para matá-lo. Então Davi falou para Saul: o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Davi foi para o céu e Davi foi salvo, apesar dos seus muitos pecados, porque ele tinha um grande advogado na sua vida. Ele colocou o Senhor como grande advogado. Ele colocou Deus como aquele que defende a sua causa e como aquele que o absolve no dia do juízo. Eu volto agora em 1 São João capítulo 2, versículo 1. O apóstolo João diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, quem pecou aqui? Quem pecou? Levante a mão. Mas, se alguém pecar, você está condenado. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado
para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aplaude o teu advogado. Dá para o teu advogado uma grande salva de palmas. Paga para ele o honorário que ele merece. Paga para ele aquilo que ele deve receber. Tua honra, teu louvor, tua glória, os teus aplausos. Abre a tua boca e diga glória, glória, glória. Sem esse advogado, você é réu do fogo do inferno. Eu quero analisar com você para que serve um advogado. Eu sou advogado também. Quando um criminoso mata um homem e procura um advogado, esse advogado vai cobrar um honorário, vai estabelecer ali um preço para defender aquele réu. O réu deverá contar toda a verdade para o advogado. Toda a verdade. O réu não pode nunca tentar enganar o advogado que ele está contratando. Porque tem que haver uma relação de confiança total. O réu não pode mentir para o advogado que ele contrata. Então vai comparando a coisa. Se Jesus é teu advogado, você o contrata. E você tem que haver com esse advogado uma relação de total confiança. E você não pode esconder do advogado o que você fez. Então entra um cliente no escritório do advogado, ele quer contratar o advogado. Estou sendo acusado de ter matado um homem. Então o advogado fala, tá bom, eu posso pegar o teu caso, mas você tem que assinar essa procuração me dando poderes para te representar no tribunal, porque o réu no tribunal não pode falar, só quando for perguntado. Então o acusado assina uma procuração e a partir daí é estabelecido o advogado. Esse advogado vai saber agora com detalhes de tudo o que aconteceu e o réu, o acusado, não pode mentir. E o que acontece geralmente é o seguinte: o réu diz para o advogado, eu matei sim, eu matei. Mas agora esse advogado foi contratado para defender o acusado. E esse advogado tem que fazer de tudo para que aquele acusado não seja condenado. E olha só, até parece antiético isso, mas não é. É o dever do advogado. O advogado não pode chegar no tribunal e falar para o juiz, ô seu juiz, ele me contratou como advogado de defesa, mas ele me contou toda a verdade, foi ele que matou sim, viu? Mete 30 anos nesse bandido. O advogado não pode fazer isso, porque ele foi constituído para defender aquele réu. E mesmo sabendo que o réu é culpado, ele vai ter que trabalhar para que aquele condenado seja livre da prisão, da condenação. Parece antiético, mas não é. O advogado, ele vai ter que fazer de tudo para que o condenado não seja preso. Às vezes até sabendo que as provas estão ali, o flagrante está ali, todo mundo viu. Eu vou te dar um exemplo de um caso verdadeiro, de um homem que ele matou o amante da esposa. Matou e falou que matou mesmo. E a cidadezinha inteira ficou sabendo que ele tinha matado. Ele era réu, confesso. Mas foi contratado um advogado para defendê-lo. E quando chegou diante do tribunal do júri, esse advogado disse o seguinte para os membros do júri: se vocês condenarem este homem à prisão por ter matado o amante da sua mulher, então eu vou mandar construir no centro da nossa cidade um monumento aos maridos traídos. E vou mandar escrever nesse monumento os nomes de todos os jurados. Bastou só isso e o réu foi absolvido. Não foi preso, não foi condenado, apesar dele ser culpado. Quando você constitui Jesus como advogado, será que é diferente? Será que funciona diferente? Você viu aquela passagem bíblica da mulher adúltera?
ela foi pega no próprio ato adulterando, foi flagrante. O que dizia a lei daquela época? Que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Mas aquela mulher foi jogada aos pés do Senhor Jesus. Jesus agora foi constituído como seu advogado. Vamos ver como é que Jesus agiu? Você conhece a história. Os membros lá do júri estão dizendo: a lei manda apedrejá-la, estamos com as pedras na mão para executar a sentença. Tu, pois, o que dizes? Jesus se agachou no chão e ficou escrevendo. E os acusadores dizendo: mas foi pega em flagrante, é culpada. A lei nos dá autoridade para apedrejá-la agora. Tu, pois, o que dizes? Vamos lá. São João capítulo 8, versículo 7. Acompanhe comigo. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí o Senhor Jesus se agachou e continuou escrevendo e ficou ao lado da mulher. Ficou junto dela. É como se Jesus dissesse: se vocês atirarem a pedra, antes de acertar nela, a pedra vai acertar em mim. Quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E ele abaixou no chão e continuou escrevendo. A mulher o tempo todo não disse uma única palavra, porque o réu não pode falar no julgamento. Mas nos diz o Evangelho que desde os mais velhos até os mais novos, todos eles foram largando as pedras e todos se retiraram. Aí Jesus Cristo olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela levantou a cabeça, olhou em volta, não tinha ninguém. E ele disse: ninguém te condenou? A mulher: ninguém, Senhor, ninguém me atirou nenhuma pedra, ninguém me condenou. Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esse é o nosso advogado. Mesmo sabendo que nós somos culpados, ele nos defende até o final. E ele não larga a nossa causa enquanto não formos absolvidos. Por isso que ele é o advogado dos advogados. Agora, eu quero avançar um pouquinho com você, que está me ouvindo, para ver como é que funciona o tribunal aqui na terra, porque no céu é muito semelhante. Todas as cidades brasileiras que têm mais de 100 mil habitantes, o juiz presidente do tribunal do júri, ele anualmente, uma vez por ano, ele escolhe de 300 a 500 cidadãos que durante aquele ano serão convocados para o tribunal do júri para julgar essas causas. Então, ele faz aquela relação e uma vez por mês, ele vai e ele escolhe 21 jurados. É feito um sorteio. E são separados 21 jurados. E são convocados para aquela sessão para julgar determinado crime. Tem que comparecer no mínimo 15 convocados para o júri. Se estiverem os 15 lá, ele dá início à sessão. E ele então sorteia mais uma vez 7 jurados. 7 é o número da perfeição divina. Ele sorteia 7 jurados, e aqueles 7 jurados são convocados a julgar a causa daquele réu, de acordo com a sua consciência e de acordo com os ditames da lei. Eles têm que fazer um juramento de julgar segundo a sua consciência e de acordo com a lei. Então o juiz, depois de haver comprometido os jurados que vão decidir aquele caso, ele começa a qualificar o réu. Ele diz o nome claramente do réu. Ele diz claramente do que o réu está sendo acusado. Ele faz um relatório do processo. Resume o processo. Estamos aqui para julgar este caso, ele escreve tudo lá. Aí ele começa a chamar as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Depois ele chama o advogado de acusação. E o advogado de acusação chega geralmente ao promotor pago pelo Estado, pelo governo. O promotor chega e descasca o réu.
que ele não presta, que ele é um assassino, que ele é um homicida, que ele é um drogado, que ele fez isso, e começa a levantar todas as provas, e ele começa a falar com os 7 do júri. Começa a falar com os 7 do júri tudo que aquele acusado fez e foi provado no inquérito. Ele levanta todas as provas e ele vai pedindo a condenação daquele réu. Nessa hora, os jurados olham para o réu que está sentado e fica já com raiva do cara. Miserável bandido. Esse eu vou meter 30 anos nele. Olha a cara do mau elemento. Olha, os jurados já estão aqui analisando o camarada. E o advogado de acusação, o promotor está descascando, está provando tudo. Como é que fica o réu nessa hora? O réu fica desse tamanho, é ou não é? Aí entra a vez do advogado de defesa. O advogado de defesa, ele vai ter que falar de uma tal maneira para convencer aqueles 7 a votarem a favor da absolvição do réu. Pode ser que, por exemplo, a votação fique 4-3, o réu absolvido. Ele tem que convencer a absolver aquele réu, porque ele foi constituído para isso. Ele é o advogado daquele réu. Então ele vai usar toda a argumentação possível e ele vai fazer uso da palavra. Ele vai procurar impressionar o júri com a palavra. E é lógico, o advogado de defesa, ele tem que ter uma boa apresentação. Você pega um advogado mal vestido, mal barbeado. Vamos dizer assim, pega um advogado mal encarado, eu não vou nem dizer feio, mal encarado. Um advogado de defesa mal encarado, ele começa a falar bem do réu, ninguém acredita, é verdade ou não é? Mas escolhe um advogado de defesa bonito, bem barbeado, bem vestido, educado, e põe ele para falar bem daquele réu. Ninguém mais vai ficar olhando para o réu, vão ficar olhando para o advogado. A presença do advogado influencia muito, porque o júri foi convocado pelo juiz para julgar segundo a consciência e segundo o processo. Quer dizer que a consciência agora pesa muito. E havendo um advogado bem apresentável, um advogado simpático, um advogado que transmita aquela impressão de honestidade, de pureza, de clareza, é lógico que isso vai influenciar o júri. E depois vai ser feita a votação. Se você colocar um advogado mal encarado, que parece mais bandido do que o réu não tem a menor chance, é verdade ou não é? Coitado dos advogados mal encarados, né? Ninguém vai querer contratar mais. Mas é lógico que isso ajuda. É lógico que isso ajuda o réu. Agora você transporta tudo isso para o reino de Deus, para o dia final do juízo, onde irão comparecer todos os réus, ou seja, toda a humanidade. Quando acontecer o juízo, a igreja já terá sido arrebatada, e o julgamento está sendo daqueles que não se converteram ao evangelho, daqueles que não tiveram uma oportunidade talvez, daqueles que viveram segundo os seus valores morais, aqueles que eram ateus, o índio que nunca recebeu o evangelho, vai ser julgado pela luz que tinha. Então, nesse tribunal, nesse juízo final, quem é o júri? Porque tem que ter o júri. Olha, no juízo final tem que ter o juiz, tem que ter o advogado de acusação, o promotor, tem que ter o advogado de defesa e tem que ter o júri. O juiz nós já sabemos que é Deus. O advogado de acusação nós já sabemos que é o diabo. Tanto é que a palavra diabo vem do grego diabolos, que quer dizer acusador. O diabo é o promotor do inferno. Ele é o acusador. Ele vai levantar todas as provas contra você. E pior, pela primeira vez na vida, Satanás vai estar falando a verdade. Quando ele falar os teus pecados, ele não vai estar mentindo. Ele que é o pai da mentira, no dia do juízo vai falar a verdade. Mas quem é o júri? Quem é o júri? Quem é o júri? Vamos ver aqui na palavra de Deus então, quem é esse júri? Veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, primeira parte. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então aquela igreja que foi arrebatada e está lá no céu, é aquela igreja que vai trabalhar de tribunal de júri, que vai julgar a humanidade e que vai julgar até os anjos. Vai ser uma tarefa da igreja. Nós faremos o papel do tribunal do júri. Agora, quem vai ser o nosso advogado de defesa para julgar os desviados, para julgar os que não subiram, os que não vigiaram, para defender a causa daqueles que estão indo como réus para o tribunal? Quem vai ser o nosso advogado de defesa? Vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o advogado dos advogados. É o advogado mais poderoso, é o advogado mais sábio, é o advogado mais ungido, é o advogado mais bem apresentável que existe, é o advogado mais bonito que existe, é o advogado mais gentil que existe. Agora imagina um advogado daquele julgando o réu. Ninguém vai olhar para o réu. No dia do juízo, pensa bem, alguém vai olhar para o réu? Aparece aquele advogado, vestido de branco, com a roupa resplandecente, com um cinto de ouro no peito, e uma coroa na cabeça, e a veste salpicada de sangue. Alguém vai olhar para o réu? Ninguém vai olhar para o réu. Vai ficar todo mundo olhando para o advogado. Mas o júri vai ter que julgar pela sua consciência, fez o compromisso com a verdade. O tribunal do júri, que somos nós vamos ficar olhando para o advogado dos advogados. Nós estamos esperando ele falar. Nós não vemos a hora dele abrir a boca. Nunca ouvimos aquele advogado assim, frente a frente, daquela maneira, tão de perto. Então nós não vamos nem olhar para os réus. Nós vamos olhar para o advogado dos advogados. Mas está lá o processo. O diabo, o acusador, ele levantou todas as provas. Olha, esse fulano mentiu, roubou, trapaceou, enganou, adulterou. Esse cara enganou todo mundo, essa mulher enganou todo mundo. Esse daí era um jogador, era um pervertido. Essa pessoa era uma pessoa imoral. Essa pessoa maltratava todo mundo, xingava todo mundo de louco. Essa pessoa fez tanta coisa errada, xingava os outros de inútil. O diabo está com aquele processo. O tribunal do júri tem que julgar pela consciência e pelo rigor da lei. Mas o advogado dos advogados, ele tem uma arma, ele tem uma coisa, um trunfo guardado para aquele momento, algo que ele reservou. E eu quero que você veja comigo o que é. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando o diabo te acusar de tudo, e tudo for verdade, o réu vai estar desse tamanhinho, o réu vai estar encolhido na cadeira, mas o tribunal do júri está olhando o advogado dos advogados pela consciência, está ouvindo aquele advogado bonito, bem apresentável, poderoso, ungido, uma pessoa extraordinária, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quer dizer, ele chama toda a atenção, mas tem o processo, tem as acusações, tem todas as acusações ali. Então tem que eliminar aquele processo. Então o Senhor Jesus vai usar esta arma secreta que ele tem. Ele vai dizer que aquela pessoa está inocentada. Aí o diabo vai pegar novamente o processo, o teu processo, para mostrar. Não está inocente não, olha aqui, ó. Olha aqui a culpa dessa pessoa. Mas quando Satanás abrir de novo o processo, não vai ter uma prova sequer contra você, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A Bíblia garante isso, Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você constituir Jesus como teu advogado. Eu quero que você, só para terminar aqui a mensagem, veja comigo São João capítulo 5, versículo 24. Só para concluir. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, igreja? Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado
será salvo. Mas quem não crer será condenado. Se a pessoa não obedecer à palavra de Deus e não crer na palavra do Senhor Jesus, já está condenada. Você já está no inferno. Mas se você crer na palavra do Senhor Jesus, quem crê nele não é condenado, diz aqui João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O segredo está aqui. Se você crer em Jesus, você não está condenado. Mas se você não crer, você já está condenado. Agora a pessoa que crê, o que ela faz? A pessoa que crê, porque não adianta falar eu creio. Você pensa que você vai chegar lá no tribunal de Deus e falar eu creio e ponto final? Eles vão conferir. Espera aí, vai ser conferido. Jesus disse, voltando em Marcos 16, versículo 16, quem crer, se a pessoa crer, olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer que a pessoa prova que creu se ela se batizar. E não adianta falar que se batizou quando era nenezinho. Pode esquecer. Porque quando você era nenê, você não pôde constituir nenhum advogado. Porque você não tinha capacidade de escolher advogado. Você nem sabia quem era Jesus. Quando você era nenezinho, nem crime você tinha cometido. Nenhum crime. Você não nasceu fumando. Você não nasceu bebendo. Você não nasceu falando palavrão. Você não nasceu praguejando e amaldiçoando os outros, chamando de louco e de inútil. Você não nasceu fazendo coisas erradas. Então o nenezinho não pode crer e não pode cometer nenhum crime, portanto não há necessidade de nenhum advogado de defesa. Você falar que foi batizado quando era nenê, não resolve. Porque Jesus disse, quem crer, primeiro crê, depois é batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Eu repito isso. A pessoa só prova que crê se ela se batizar. Voltando aqui para João 3,18. Acompanhe comigo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Mas Jesus disse em Marcos 16 e 16, quem crer e for batizado será salvo. A pessoa prova que crê quando ela vai se batizar. Quando ela declara, eu vou me batizar. Amém, igreja? De outra maneira, não existe como você ter esse advogado. A procuração que você passa para o Senhor Jesus, para ele ser o teu advogado, é o batismo nas águas. Fora isso, você só está consultando o advogado. Sabe aquele cliente que entra no consultório do advogado? Ô doutor, queria fazer uma consulta com o senhor. O que o senhor acha, hein? Tem um processo aí comigo, assim, assim, assim? Aí o advogado responde. Aí o camarada vai embora e não contratou o advogado. Esteve na frente do advogado, acreditou no advogado, mas não contratou o advogado. Ele só contrata o advogado quando ele assina a procuração. Não adianta você vir na igreja, vir na igreja, vir na igreja. Não adianta você fazer campanha, campanha, campanha. Essa campanha resolve só para isso daqui, ó. Tirar óculos das pessoas, curar coluna na hora, só isso. Só para isso. Fazer campanha só serve para você resolver problema e para você receber bênçãos. Agora, para ser salvo e para você escapar da condenação do inferno, só se você crer. E Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu quero perguntar para a igreja. Eu quero perguntar nesse momento. Eu não quero te envergonhar, não. Eu não quero. Mas eu quero que você responda diante do advogado. Quero que você responda diante dele. Não para mim. Quantas pessoas que estão aqui, que ainda não são batizadas nas águas depois de adultas? Levante a mão. Responda para o advogado. Olha bem.
Você está só se consultando com o advogado, mas ainda não contratou esse advogado. Que adianta você ser curado dos olhos e vai para o inferno enxergando bem? Vai ver o diabo claramente. Perfeito. Vai ver o PC Farias ao vivo, sem óculos. Que adianta, né? Jesus falou assim: se teu olho esquerdo te escandaliza, arranca-o e joga fora. Porque é melhor que entres na vida com um olho só do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Eu acho ótimo isso daqui. Vocês não gostam disso? O pessoal foi curado dos olhos. Não é legal? Que adianta ir para o inferno enxergando bem? Você tem que se batizar. Tem que se batizar. Tá certo? Você só contrata esse advogado, amados. Você só contrata esse advogado se você falar: eu vou me batizar, e no próximo batismo eu vou descer as águas. E daqui a uns 40 dias, mais ou menos, 50 dias, vai ter o batismo nas águas. Mas eu quero esse compromisso já. Você tem que estabelecer agora esse advogado. Contratar agora. Para de consultar o advogado. Já consultou muito. Já bateu muito papo com ele. Ele já deu muita atenção para você. Agora você tem que decidir. Quantos que ainda não são batizados nas águas, depois de adultos, querem contratar o advogado Jesus Cristo através do batismo? Levante a mão direita para cima bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Os que vão contratar o advogado de verdade. Oh glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agora todos vocês que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos e estão contratando o advogado dos advogados, vem para cá. Você não é batizado nas águas? Ó, tem mais óculos aqui. Uma vez eu estava fazendo um batismo nas águas. Você vê, o moço da cadeira de roda ainda não é batizado nas águas. Uma vez eu estava fazendo um batismo nas águas e tinha um homem paralítico, com muletas. E ele não era batizado. A gente já tinha orado para ele e ele não tinha andado sem as muletas. Faltava alguma coisa nele. Faltava. Porque, amados, eu vou garantir para você o seguinte: o defeito não está em Deus. O defeito não está em Deus, nem na sua palavra. O defeito está na própria pessoa. Aquele paralítico com muletas, a gente já tinha orado por ele e ele não tinha largado as muletas não. Mas chegou no dia do batismo e ele estava lá, com as muletas. Falei: rapaz, em nome de Jesus, larga essas muletas e entra aqui na água. E largou as muletas e entrou na água. Viu? Largou as muletas e entrou na água. Foi curado. Porque você tem que pôr esse advogado na tua vida. Igreja, olha só quantas pessoas estão garantidas no dia do juízo com o advogado dos advogados. Olha quanta gente escapou da condenação. Eu te garanto, amados, vocês escaparam. Amém? Então ajoelha comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja estende as mãos na direção dessas pessoas. Eu gosto de ver coluna curada. Eu gosto de ver olho curado na hora. Eu gosto. Mas eu gosto mais de ver esse milagre aqui. Amém, igreja? Quem gosta mais desse milagre que está aqui na frente? Esse é o milagre da salvação pela fé. Esse é o milagre. É essa fé que você está tendo é que te salva. Você entendeu? Essa fé. Tanto é que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. A pessoa só se batiza porque tem fé. Se ela não tem fé, ela não se batiza e não é salva. Então, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, meu Deus amado, a minha decisão é esta: no próximo batismo
eu vou descer as águas e lavar os meus pecados e apagar todas as provas contra a minha vida. Eu vou me purificar pelo sangue de Jesus. E a partir de agora, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Meu Deus amado, meu Deus querido, confirma agora a minha decisão e escreve o meu nome no livro da vida e garante agora a minha salvação para sempre. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.